Gente, vocês não ficaram espantados com o Black extasiado em pegar o poder laranja e mandar o Lucas pra roça com aquele prazer no rosto e na voz? Beleza. Nádia, teu lugar não é aí mais. Pode voltar pro seu lugar, é o segundo Sente roceiro. aqui, Nadinha, vem tentar te ajudar hoje. Sente aqui, bebê. Meu Deus! O cara perdeu a mão completamente. Ele tá fazendo na Fazenda tudo o que ele não conseguiu fazer no BBB 23. Só que lá, pelo menos ele tinha a imagem de injustiçado por ir para um paredão com alguém que ele considerava uma planta e ser eliminado por isso. Agora, ele tá se achando o próprio dono da Fazenda e a única pessoa que entende de jogo por lá. E aí, ele obviamente ia aproveitar este momento. Eu achei ótimo porque o tombaço dele vai ser maior do que a gente esperava. E a Kali, que queria o palco para dar o show dela de votar no Lucas, e pediram isso pro Carelli, e o Carelli mandou eles catarem coquinho e botou ela para votar ali na meiota do povo sem graça. O meu voto vai na Márcia. Eu admito pra vocês, eu ri, eu achei ótimo. Eles acham que a gente não tá assistindo a Fazenda, que a gente não tá vendo essas coisas. Mas pra mim, o melhor foi a Alicia não ter entendido o poder branco que ela pegou pra ela. Ela achou que ela tava abafando, até fez uma cara pro Henrique manter o combinado. E aí, ela fez uma pausa dramática pra vetar o Lucas da prova do fazendeiro. Ela acha que enganou a gente. Enfim, não é tão boa atriz assim. De quem você vai tirar a chance de voltar fazendeiro? Do Lucas. Mas apesar do Black se achar o jogadorzaço, o craque da noite do jogo foi o Tonzão. Na maciota, ele combinou com os crias para sobrar um paioleiro e esse paioleiro vetaria um pôr do sol para eles terem a chance de fazerem a prova do fazendeiro. Com isso, o Black não contava. Além disso, eu nem vou dizer que a Márcia Furreca simplesmente dominou aquele jogo ali também, não cumpriu um combinado e ainda assim vai pegar os louros pra ela por mandar alguém de volta pra casa. E vê se você me erra, meu filho, porque um dia que eu te acertar, vai ser uma vez só, hein? Henrique na roça foi a maior estratégia da noite. E se não voltar fazendeiro, as chances dele vazar são enormes. E vai ser um tombaço pro paiol a eliminação do Henrique, porque Jaque e Lucas devem voltar. Eu admito, eu tô doido pra ver o Henrique vazando. Até porque se não for agora, ainda vai demorar muito mais pra gente eliminar uma planta. A formação da roça já foi dentro do esperado. Não teve surpresas, mas sempre tem algo diferente que rola nas discussões por ali. A Alicia pegou os poderes da chama e eu tive a leve impressão de que ela não entendeu o que eles queriam dizer ou o que eles significavam. Ela deu o poder laranja pro Black e ficou com o poder branco. Lido e entendido ou precisa ler de novo? Sim, entendido. E com isso, veio a indicação do Chay. Foi o mais do mesmo, aquele discurso de que a Jaqueline está se apropriando de pautas importantes para desmerecer os colegas, blá 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 blá, a repetição do que o chefe Black mandou. Ninguém se importa, né, gente? Tá muito chato. E aí veio a resposta da Jaqueline. Ela macetou o Chay. Jogou logo um monte de verdades na cara dele. Ela lembrou a situação do banheiro aonde o Black e ele foram pra cima dela, que tentava proteger a Nádia, e ainda mandou ele cuidar do próprio rabo e parar de se preocupar com o que ela faz ou o que ela deixa de fazer lá dentro, com o que ela fala ou deixa de falar. Em vez de ficar preocupado com o que eu faço, você tem que ficar preocupado com as suas atitudes. Ela macetou o Chay e deu um jeito de enfiar o Black no meio e ainda disse que são eles que estão tentando inverter as coisas. Mas curiosamente, nenhum dos dois lados citou o choque de xereca como pelo menos o Black e o Chay queriam usar. Os votos foram basicamente nas mesmas pessoas pelas mesmas justificativas. Os crias foram todos na Nádia, todos na mesma estratégia. Mas foi no voto do WL e do Yuri que a Nádia deu um show.
Ela disse que o WL a chamou de rosa murcha e ele rebateu que era mentira. Aí a Nádia disse que ela não era uma rosa murcha e que as mulheres são jardins floridos e chamou o WL de Cafuçu. Quem assistiu a dinâmica vai ver tudo, WL Cafuçu. Pronto, Brasil. Ele tem um adjetivo agora. Pra quem não sabe, Cafuçu é uma gíria muito comum no mundo gay para chamar um homem de feio. Vejam, eu não disse meio LGBT, eu tô me referindo exclusivamente ao universo dos homens gays. Esse significado, obviamente, se estende a quem não é gay. Mas se você tem dúvidas, tá aí o que significa isso para você ver na tela. Yuri foi outro que votou na Nádia e disse que ela é egocêntrica e tem atitudes que ele discorda. Ele disse que ela se acha e ainda cita que ela queria jogar com eles e eles é que não quiseram, e ela dá a resposta que foi a Simeone que tentou, e depois diz que graças a Deus ela não compactua com o mesmo caráter dele e diz que já era esperado. Aí cita a brincadeira da bola, onde eles dizem quem é a mulher mais gostosa da casa e essas coisas. A Nádia cita ainda o deboche do Yuri, insinuando que o Lucas é afeminado. O jeito dele, dizendo que ele era afeminado, ficou não falei nada horrível disso, pra minha você. filha. Feio. Qualquer gesto que ele fizesse ali, eu ia debochar. Feio. Vocês fazem isso, vocês debocham de tudo. Os crias foram os únicos que manteram a estratégia deles desde o começo da votação. Todos os 5 votos deles foram para cima da Nádia. A Nádia, obviamente, puxou o Yuri da baia para a roça. Ele também disse que era esperado, mas ela disse que ela era corajosa e que ela não tinha medo dele, que ela não ia arregar nessa hora. Senta aqui, Yuri, que eu não tenho medo de tu não, vem. Os paioleiros não seguiram a estratégia que eles tinham combinado porque a Kali realmente não quis votar no Lucas. Eles tinham 5 votos e ia empatar com os outros votos dos outros grupos. Eles votaram no Lucas. Alicia foi buscar assuntos da primeira semana do programa para dizer que ela já desconfiava do Lucas. O Black falou da conversa sobre unirem forças, que acabou sendo distorcida, não sei por qual dos dois lados, mas enfim, foi distorcida. O Radamés não quis assumir a bomba e jogou no colo de outra pessoa, e o Henrique meteu um voto fofo. Vou votar no Lucas. Eu perdi alguma coisa aí, não entendi, não ouvi. O Lucas falou alguma coisa? A Kali destoou, mas ela fez o que ela disse que ela ia fazer. Jogou um voto fora na Márcia Furreca. Ela disse que não via verdade no jogo da Márcia e que por isso estava votando nela. A Márcia Furreca respondeu dizendo que a Kali estava bem equivocada sobre ela e que ela tenta ser verdadeira ao máximo. Só que o ambiente não ajuda e ela precisa ser falsa, se vocês entenderam isso também. Eu tento ao máximo ser verdadeira aqui dentro, tentar ao máximo fazer o que eu tenho vontade, o que eu gosto. A Márcia Furreca, até agora, é a melhor jogadora da Fazenda porque ela reúne em uma mesma pessoa a falsidade, a perspicácia e a estratégia para se dar bem, e ainda tem o carisma de ser um alívio cômico. Por isso que o público gosta dela, porque ninguém ali reúne essas qualidades. E os pôr do sol oficialmente morreram e o anúncio do óbito foi feito pela Jaqueline. Mas em grupo, tá, Adri? O meu grupo, na verdade, era o Pôr do Sol, que se morreu com a saída de uma pessoa que eu gostava muito. Eles combinaram de votar no Tonzão. O André votou no Tonzão para proteger o grupo e o Tonzão rebate, dizendo que tá provado nesse voto que eles sim combinam votos também. Como ele disse, voto de defesa, então é sinal que o grupo deles combina voto. A Nádia e o Lucas e a Jaqueline também votaram no Tonzão. A Jaqueline, inclusive, disse que era por causa da história do beijo que a Simeone trouxe. Eles se desculparam naquela ocasião, mas o assunto voltou à tona porque ela precisava de uma justificativa. Só que a Jaqueline meteu a homofobia do Yuri no meio e a coisa ficou meio confusa ali porque afinal não tinha muito a ver com ele. Aí, a Jaqueline também meteu a carta de que ela tem um irmão gay e que ela defende a comunidade LGBT há muito tempo e que foi feio o que o Yuri fez. E aí o Tonzão respondeu metendo a carta de que ele não tem um irmão gay, ele tem 2 irmãos gays. Eu juro pra vocês, eu ri nesse momento. Também tenho irmão, eu nunca tive fala homofóbica. Não, você, o seu grupo. Não, mas tu falou direto pra mim, tá falando comigo, então me inclui. Eu também tenho 2 irmãos gays.
O Tonzão disse que ele não compactua com as atitudes dos colegas e que estão responsabilizando ele por atitudes de outras pessoas e errado ele não está, gente. Porém, não dá pra dizer que ele também não faz o mesmo, né? Ele faz, e bastante, inclusive nessa história da combinação dos votos. A Jaqueline até meteu a Márcia Furreca no meio quando disse que o Radamés tentou convencer a Márcia a puxar a Cariúcha pra roça. E ela nem quis se meter na discussão. Ela só mandou um me erra Radamés e discute lá com a moça. Ajuda aí, conversa com ela aí. Ela que tá falando, ela que botou seu nome na roda aí, ó. Então, Mas a surpresa da noite pra mim foi a Márcia Furreca ter dado um chumbo trocado na Kali. Meu voto é na Kali. Meu voto é na Kali porque eu não entendo porque ela vive me atacando. Ela passou dias pedindo para eles formarem um novo grupo para se protegerem, mas de fato ela foi a primeira que não seguiu a estratégia, mas não por culpa dela, por culpa do Lucas também. Ela foi um voto no ranço mesmo, deu pra gente ver. Só que o Lucas não gostou disso. No fim desse primeiro tempo, Nádia sentou no banquinho e rolou uma discussão dela com os crias. WL disse que a brincadeira da bola não era para rotular mulheres e Lili se mete na discussão dizendo que tem uma diferença enorme entre chamar uma mulher de bonita e chamar uma mulher de gostosa. Teve não, já. Eu nem tava, mas eu vi. Não tava, nos gostosa não teve não, já. Gostosa, bonita. Então não é a mesma coisa. Teve não, já. Não é a mesma coisa, não. Bom, como eu não entendo muito dessas coisas, só sei que uma mulher ser considerada gostosa é porque ela é bonita, então acaba sendo um sinônimo, vocês não acham a mesma coisa? A Lili, é claro que é passar pano nos crias como ela sempre faz. E também rolou uma briga entre a Jaqueline e o Yuri, dizendo que ele só se posicionou e pediu desculpas pro Lucas depois que a Galisteu falou sobre a briga deles. Vão pedir desculpa quando a apresentadora, o Rodrigo fala, coloca as pessoas no chinelo, aí procura desculpa. E pra mim, o melhor momento da noite foi o Resta 1. Foi onde a ideia pensada pelo Tonzão mudou tudo ali. Eu disse que não dá pra contar com o ovo no brioco da galinha. Se não dá pra contar, bem feito pros paioleiros que acharam que eles sabiam de tudo e que eles estavam dominando aquilo ali. Tonzão salvou a Márcia Furreca ao invés de salvar um paioleiro e a Márcia Furreca salvou o André, que salvou o Lucas, que salvou a Kali e ela jogou isso para os paioleiros decidirem. O Black precisou escolher entre o Radamés e o Henrique e mandou o menos importante para a roça. Salvo o Radamés. Pode sentar, Black. Radamés, você tá salvo, Henrique. Vamos Rodrigo, lá, bora. que o quarto banquinho é todo seu. E logo chegou o momento em que o Black se extasiou. Ele estava felicíssimo e tirou a Nádia da roça, mandando o Lucas no lugar. E o Lucas já sabia que ele ia mesmo pra roça, que ele até já se levantou e se antecipou. E eu achei que a atitude do Black foi muito soberba e ridícula. Ele saboreou o momento com um prazer que certamente vai fazer o público ter mais ranço dele. O tombo do Black vai ser ótimo, igual como foi no BBB. Lucas, pode sentar lá, meu querido, que delícia. Como entrou, hein? Lucas, você já levantou antes. E como o Lucas estava pé da vida nesse momento, ele tratou logo de expor a Márcia Furreca e diz que foi ela quem teve a ideia de criar um novo grupo. E ele diz que a Márcia foi quem teve todo o discurso para montar um grupo para se protegerem e ela simplesmente votou em outra pessoa e não seguiu a estratégia deles. A gente não combinou, mas a gente falou, se você não se sente à vontade, não vota em ponto final. E foi isso que você fez. Mas quem veio querer criar novo grupo foi você. A Márcia Furreca também joga na cara que o Lucas não queria mesmo fazer parte de um grupo. O que você falou hoje, Lucas? Que você tava jogando sozinho, Lucas. Eu falei, Peraí. e você falou bem o quê? Então- Não. Eu só não entendi aonde é que o Radamés entrou nessa história, mas a Márcia Furreca pegou os louros do Henrique na roça e mandou logo o recado. Cuidado comigo. E vê se você me erra, meu filho, porque no dia que eu te acertar, vai ser uma vez só, hein? E também ela mandou logo um eu te conheço, colega. Se não, qualquer coisinha está aí. Gente, vou explicar aqui. Eu ri da Márcia, gente. É impossível você ter ódio dela, porque ela é engraçada demais. No final, Henrique vetou a Jaqueline. Mas antes,
teve uma cena interessante. Antes de ir pro intervalo, a Galisteu disse que faltava o veto do quarto roceiro e o poder branco. E a Alicia fez uma cara feliz, dando a entender pro Henrique que o poder branco seria justamente relacionado a esse veto. Ainda peço para você, Alicia, não falar nada, ficar com o poderzinho aí, que eu já volto para falar com vocês. O Henrique optou por seguir o combinado e vetou a Jaqueline, e a Alicia trocou o veto pro Lucas. Com isso, Jaque, Yuri e Henrique vão disputar o fazendeiro e o Lucas vai direto para a roça final. E o show que o Black exigiu do Carelli não aconteceu. Depois que todos saíram do deck, Lucas foi falar com a Kali e contou para ela que os pôr do sol queriam saber se ele poderia votar nela e ele negou, mas alertou que ele não vai poder ficar sem votar nela porque as coisas vão afunilando. Eles agradeceram e até fizeram as pazes. A Kali ainda é a minha prioridade no jogo. Amiga, só que vai chegar um momento que não vai ser. Enquanto isso, Nádia disse que Henrique foi burro em vetar a Jaqueline e eles combinaram tanto para no final dar tudo errado. Mas o Henrique também está se sentindo por ele ter caído numa roça. Ele até provocou a Nádia, chamando ela de burra por chamar ele de burro. Você tá falando que você é mais inteligente do que eu, então? Você tá falando que você é inteligente e eu sou burro. E teve também uma conversa entre o Lucas e a Nádia para eles colocarem as coisas na mesa. Nádia jogou na cara que tudo que ela pensava sobre o Lucas, ela confirmou na formação da roça. Ela, então, reforça que ela não faz parte do pôr do sol, mas que ela gosta do André e da Márcia e está bem próxima deles. Ela revela que tentou ficar de bem com o Lucas e com a Jaque por consideração ao André e que votou junto com eles para se proteger. Eu e o André, a gente troca uma ideia. Exatamente. Eu estava me esforçando para ficar de bem contigo, com a Jaque, mesmo a Jaque tendo me massacrado. E o Lucas disse que ele também estava se esforçando para ter a Nádia mais perto, mas que a coisa não rolou. E é difícil rolar, né, gente? Os dois não conseguem se dar bem desde o começo. A conversa dos dois avançou ao ponto que a Nádia descobriu que o Lucas guarda ressentimento das brigas que eles tiveram, mas nunca conversaram sobre. E aí, a Nádia disse pro Lucas não esquecer das pessoas que deram acolhimento para ele e não decepcionar o André, que sempre o salvou de tudo. O André sempre esteve do seu lado e te salvando. Nunca seja ingrato com ele. O Lucas, para mim, teve uma estratégia suicida ao fazer isso de expor a Márcia Furreca. Primeiro, porque ele é o que sobrou nessa história toda. O Lucas faz o mesmo que a Nádia nesse sentido. Para ele, é bom vender a imagem que ele joga sozinho, ou no máximo ali com a Jaqueline e só. Mas isso não vai funcionar sempre, porque uma hora isso vai afunilar muito mais, e quem não é aliado vai ser o primeiro a ser rifado nesse jogo. Por isso mesmo que as coisas estão pegando pro lado dele. O Lucas também foi falar com a Márcia Furreca para esclarecer o porquê ele a expôs. Aí a Márcia Furreca disse que ela foi achovalhada ali na frente de todo mundo. É porque ela tem medo de chovalhada. Não, ninguém quer chovalhar ela, Nádia. Ela disse que eles não são um grupo porque o Lucas não concordou e, uma vez que eles não são um grupo, ele não pode cobrar coerência dela. E realmente o Lucas não pode fazer isso. A Márcia Furreca disse que o Lucas queria botar uma trolha deste tamanho no botão dela, cobrando algo que não existia e que ele tá querendo inverter a história. Mas eu tô explicando pra você que você Não, você quis botar no meu botão falando que eu sou incoerente, não é legal. Ontem você estava combinando... E aí o Lucas respondeu afirmando que no dia anterior eles combinaram votos, mas na hora do vamos ver, ela não seguiu o combinado, afirmando que ela disse pra todos que ela não combina votos. Aí a Márcia Furreca se emocionou quando o Lucas disse que tentou prejudicá-la na roça e que isso pega muito mal pro público e que ele saiu de um grupo antes mesmo do grupo existir. A Jaqueline tentou remediar, dizendo que houve uma tentativa de acordo, mas que no final essa tentativa não funcionou. Então, o Lucas pediu perdão pra Márcia e ela começou a chorar, com as mãos no rosto, sem derramar uma lágrima, porque ela é dessas. Cada um vai fazer Aqui, as ó, suas presta coisas. atenção. Me desculpa. Se eu errei, estou te pedindo perdão. A cena é maravilhosa, porque o André e a Nádia tentaram consolar a Márcia Furreca.
Sério, a Márcia Furreca pode ser uma pessoa que a gente não confie, mas ela fazendo essas cenas é maravilhoso, é entretenimento garantido. O Lucas, então, diz que ele não quis enxovalhar a Márcia Furreca, mas a Nádia foi lá e meteu um veneninho nele. A Márcia Furreca então disse que tava todo mundo ali na casa zoando ela. Sério, a Márcia Furreca foi ótima em fazer o Lucas se sentir culpado por apontar que ela foi incoerente. E ele não gostou porque disse que estão colocando ele como o vilão da história. Pronto, agora vamos me colocar como o vilão da história. Não é isso. Quinta-feira, se eu sair, a culpa até... E ele discutiu com a Nádia, dizendo que ela reforça essas atitudes, e ela disse que foi feio ele fazer o que ele fez com a Márcia no ao vivo. E o Lucas meteu na cabeça que ele vai ser eliminado por causa dessa briga com a Márcia. Eles lá de todo mundo no ao vivo. Não foi legal, entendeu? E o André também tentou fazer uma mediação ali, dizendo que eles conversaram e que o Lucas estava ciente que isso poderia acontecer, mas ele ficou irredutível. E a Nádia disse que ele rejeitou porque ele não falava com ela e achava a Márcia incoerente. Só que o Lucas perdeu a paciência e pediu para o assunto ser encerrado porque ele tá na roça e que tá com medo de ser eliminado. E aí, a Márcia Furreca meteu o Radamés e os paioleiros no meio disso tudo e disse que eles podem enxovalhar ela, mas o Lucas não. Não tem problema. Dessa corja me achovalhar do jeito que eles começaram a rir lá da minha cara. Você achou bonito? Eu não achei bonito. Mas eu também não achei bonito. Entendeu? Eu não achei. Tá vendo? A Márcia Furreca então pediu pro Lucas não falar mais sobre esse assunto pela casa. E no final, os dois se abraçaram e se acertaram. Ela disse que perdoava porque ela gostava dele e eles prometeram não falar mais sobre esse tema de grupo ou falar mais sobre essa tal combinação aí. Pouco depois, o Lucas foi falar com o Tonzão junto com a Márcia para esclarecer que não houve combinação. Eu falei que não votava na Kali, preferia sair do grupo para não votar na Kali. E a Márcia falou a mesma coisa, que preferia sair do grupo, não preferia, que ia ser incoerente da parte dela votar em você porque você nunca fez nada direcionado a ela. Vai mudar alguma coisa? Eu acho que não vai mudar mesmo. O Lucas esclareceu que o André colocou cenários para a roça e ele disse que não votava na Kali e a Márcia disse que não votava no Tonzão. A Márcia disse que gostava do Tonzão e que ela não votaria nele. O Tonzão acreditou desacreditando. Porém, é o que tem pra ele, né? Não tem muito o que fazer. Em paralelo, a Nádia também foi procurar o Tonzão e dizer que ela não quis dizer que ele tenha desrespeitado alguma mulher, mas que o grupo dele sim tinha feito isso. E disse pra ele que só votou nele por uma questão estratégica e ele disse que estava tudo certo mesmo. Mas alertou para ela ter cuidado em não generalizar as coisas, porque isso pode prejudicar o coleguinha. Então, o meu voto, assim, tipo, como eu sabia tem que poderia todo mundo, a galera... Enquanto isso, Lucas prometeu que se ele voltar da roça, ele vai pedir a Jaque em namoro. E ela disse que agora ela é que tá fazendo ele correr atrás dela. Todos os dias eu agradeço. Se você e eu voltar, eu te peço em namoro. Ah, vai te lascar. Mas como o Black tava olhando de longe a conversa dos dois, já foi se meter, dizendo que ela sentou no exato ponto para a câmera pegar ela fazendo um VT com o Lucas. Ela sentada lá, sozinha, olhando pra cima, pra câmera móvel pegar ela de cima. Assim. Sério, Black, homem, tá chatérrimo. O Paiol comentou que Lucas torce pela eliminação da Jaqueline, pois sabe que ela o prejudica e esse blá 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 todo. Repararam que os paioleiros são cheios de certeza? Olha ela aí sempre pra tombar todo mundo nesse jogo. Anyway, a conversa dos dois foi pros planos, Lucas dizendo que ele quer casar com a Jaqueline de branco e que o filho dos dois vai se chamar Bernardo. Aí ela disse que seu sonho sempre foi trabalhar em seu estado natal, mas as pessoas distorceram as suas falas no BBB e ela saiu do BBB como se ela tivesse falado mal de Rondônia. Aí depois a conversa foi pra amenidades e depois pra cancelamentos, o Lucas dizendo que não quer prejudicar ela e ela disse que não tá nem aí pra isso. Se você estiver bem e eu estiver mal, eu não vou continuar com você não.
Você acha que eu tô preocupada? Pra mim, soou um pouco de desespero do Lucas pedir a Jaque em namoro. Eles se questionaram se um deles ia sair ou se ficar e pediram pro Brasil deixar os dois. E ali na sala, a Kali revelou pros paioleiros que o nome dela foi cogitado para ser votado na roça. Eu vi o Lucas falando ali. Todos estavam querendo votar em mim. Eu vi o Lucas lá falando. na... E não foi isso que o Lucas disse. Ele disse que vários cenários foram cogitados, mas não disse que eles iam votar nela. Ela disse que o Lucas falou que o André foi quem pressionou para votar nela e os paioleiros já disseram que isso é uma hipocrisia dele. Se a gente viu a Simeone entendendo tudo errado, a Kali tá pior do que a Simeone nesse ponto, né? Mas sempre tem o VAR pra gente desmentir tudo isso. Tá aí pra vocês verem. Posso fazer Se a isso. Nádia tiver 4 votos e a Kali tiver... Não posso fazer, cara. Não posso fazer. O público vai ser um tiro e aí... Ainda nessa mesma conversa aí com os paioleiros, o Black se reuniu com o Paiol e começaram a falar a mesma coisa de sempre, de que a Nádia contou que o Pôr do Sol cogitou votar nela. E aí eles disseram que o plano deles falhou por culpa do Tonzão ter combinado o Resta 1 com a Márcia Furreca, coisas que nem eles sabem. E sim, o Black foi engambelado pelas próprias estratégias dele mesmo e agora ele tenta arrumar uma justificativa do porquê deu errado. Obviamente deve ser se eles conversaram. Se eles conversaram, com certeza eles fizeram essa leitura. Pela manhã, Black questionou a postura do Henrique porque ele deveria ter atacado o Lucas na hora da votação e ele disse que ele não faria isso, que ele não ia jogar ódio gratuito no rapaz e que ele disse que não é esse tipo de jogo que ele foi lá pra fazer. Ele calou o Black na classe. De fato, o Henrique é educado demais pra esse jogo. Se ele não voltar fazendeiro, ele vai ser eliminado. Então a gente compartilha daquilo. Eu acho que o Henrique não fica muito com a gente porque ele não compartilha das mesmos pensamentos. Depois, o Black continuou na mesma ladainha, dizendo que a Jaqueline levantava a militância errada e que ela não tem representatividade na comunidade LGBT. Tá chato isso, né? Imagina agora se o Black tivesse. E rolou também uma treta entre a Márcia Furreca e o Radamés, que pra mim foi muito mais interessante. Tudo porque o Radamés ainda não engoliu a história da Simeone ter dito que ele olhava pra Márcia Furreca com outros olhos. Tudo começou quando a Márcia Furreca pediu pro Tonzão conversar com o Radamés sobre a fofoca da Simeone. Aí, o Radamés foi tirar satisfações com a Márcia. Ele quis saber por que a Márcia não foi falar diretamente isso pra ele, ao invés de deixar a Simeone tirar essa conclusão. Então, ela podia chegar pra mim, cara, se a Simeone já falou, todo mundo já ouviu, o Brasil todo. Então assim, ela podia ter muito bem chegado pra mim, ela podia ter... A Márcia Furreca entrou na conversa e o Radamés se levantou e saiu disso. A Márcia Furreca então foi atrás dele e ele disse que se a Simeone falou isso, o advogado dele aqui fora tá vendo e vai processar. A Márcia Furreca então diz que ele foi o primeiro que traiu ela quando ele largou a mão dela e se juntou ao Paiol. Você também me traiu e você não, sabe não te traí disso. não. Traiu sim, não senhor. te traí não. Você foi o primeiro que me traiu. Não te traí. Eu fui o quê? E aí, ele disse que pareceu que ele é que estava dando em cima dela e ela começou a chorar. Os dois concordaram em morrer esse assunto. A discussão se repetiu por vários minutos e chegou no Chay. E ela disse que não gosta dele porque numa das festas os dois dançaram de um jeito que ela não gostou por lembrar um trauma dela. Radamés, e é mentira. Radamés. É mentira. Parecido. Foi isso que aconteceu Parecido? com ela. Sim, que ela me disse. O Radamés então foi falar pro Henrique a história do porquê que a Márcia não gosta do Chay e o Henrique repete que isso é gravíssimo. Aí ela não fala o que de claro, mas ela dá a entender, tipo assim, Caralho, isso é gravíssimo. Muito. Né? Mas no fundo, eles só vão descobrir se isso realmente aconteceu depois que eles saírem do programa. Como o próprio Radamés admitiu, ele vai ficar na dúvida até esse momento. Então, nem adianta a gente ficar muito nesse looping. O que a gente pode esperar da prova do fazendeiro de hoje? A gente tem 2 homens e uma mulher para fazer a prova do fazendeiro. Apesar disso em si não ser lá muito relevante, os 2 homens têm mais vantagens que a Jaqueline para vencer a prova do fazendeiro. Vai depender, obviamente, de como a prova vai ser, porque a gente tem 3 pessoas que são relativamente boas de prova. É por isso, em primeiro lugar, que os paioleiros queriam vetar a Jaque da prova, para ela não poder voltar fazendeira. Seja como for,
Eu acredito que dessa vez a prova do fazendeiro vai ficar pro Anito de novo. Ele é bom de prova, ele consegue ser bem ágil nelas. O Henrique é bom de prova? Mais ou menos, porque ele só fez aquela prova do Lampião com o Radamés, mas a prova era uma prova de memória e agilidade guiada pelo próprio Radamés. Se a prova do fazendeiro for de agilidade e força, é óbvio que os dois têm mais vantagem. Se for uma prova de sorte, aí tá para qualquer um mesmo. Mas nem os paioleiros torcem pro Henrique. O Chay mesmo disse que ele prefere o Yuri de fazendeiro do que a Jaque ou o Lucas. Pessoalmente falando, pra mim tanto faz quem vai ser o fazendeiro. Se for a Jaque, a roça final vai ficar entre o Lucas, Henrique e o Yuri e as chances de uma planta sair são bem maiores. Se o Yuri voltar fazendeiro, a roça final fica entre Lucas, Jaque e Henrique e o paioleiro sai. E se o Henrique voltar fazendeiro, a roça final fica entre Lucas, Jaque e Yuri e o Yuri sai. Ou seja, tanto faz quem vai ser o fazendeiro dessa vez. Uma planta vai ser eliminada. Obviamente que o Henrique é muito mais planta do que o Yuri, mas os dois são plantas dentro desse jogo mesmo assim. Mas eu admito que pra mim vai ser ótimo que o Henrique saia. Vai dar uma chacoalhada no paiol, já que eles estão se achando os donos do jogo, especialmente o Black, que tem absoluta certeza que ele sabe o que o público quer e que a Jaqueline sai. Como vai ficar a cara dele com a volta dela? É o momento que a gente aqui deste lado vai se deliciar em ver.